Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos e vamos dar continuidade ao nosso estudo das confissões luteranas para hoje. Estamos estudando o Catecismo Maior e hoje é dia de estudarmos, refletirmos sobre o que Lutero explica no Catecismo Maior acerca do batismo. Veremos então o seguinte, que em primeiro lugar, Lutero busca tratar do batismo, como nós o recebemos, e ele diz assim, que é o meio pelo qual somos inicialmente recebidos na cristandade. E então, para que seja compreendido, vamos tratar do assunto de forma sistemática, limitando-nos ao que é necessário saber. Em primeiro lugar, ele vai dizer assim, é preciso que antes de tudo se conheçam bem as palavras em que está fundamentado o batismo. E aí ele vai citar dois textos bíblicos que são base para compreendermos o batismo. Mateus 28:19, Marcos 16:16. Mateus 28:19 diz, vão por todo o mundo, ensinem todos os gentios e batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou citando exatamente a tradução conforme temos no Catecismo Maior. E depois, Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então, esses dois textos são textos base para a explicação de Lutero no Catecismo Maior acerca do batismo. Aquele texto conhecido como a Grande Comissão, de Mateus 28, a conclusão do Evangelho de Mateus, a conclusão do Evangelho de Marcos. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E aí, então, partindo destes textos, Lutero diz que ser batizado em nome de Deus é ser batizado não por uma pessoa, mas pelo próprio Deus. E aí ele vai dizer, que a palavra deixa muito claro que o batismo não é uma vontade humana. O batismo foi instituído por Deus. É da vontade de Deus que sejamos batizados. Por isso não é uma invenção humana, não é uma criação humana, mas é algo que Deus criou. Que é o batismo? E aí Lutero vai dizer assim, responda da seguinte forma se alguém te perguntar assim. O batismo não é apenas água simples, mas é a água compreendida na palavra e no mandamento de Deus e por eles santificada, de modo que outra coisa não é senão água de Deus. Talvez você não tivesse ainda ouvido essa nomenclatura, esta referência para o batismo. Água de Deus. É interessante, né? E aí ele vai dizer, note a diferença. O batismo é coisa bem diferente de qualquer outra água. Não por causa de sua essência natural, mas porque se adiciona algo muito mais nobre. Tudo por causa da palavra. A palavra que é divina. Então há essa junção. Tenho água unida à palavra. A água sozinha é somente água. A palavra sozinha é somente palavra. Se é que podemos dizer somente, que aqui nós estamos nos referindo à palavra de Deus. Mas quando as duas se juntam, então nós temos o batismo. Assim também ensinou Santo Agostinho, Lutero cita, dizendo, quando a palavra se junta ao elemento ou substância natural, faz-se o sacramento. Então, vejamos as bases da explicação de Lutero para o batismo. Em primeiro lugar, ele cita a palavra, os dois textos que dão base para este sacramento. E em segundo lugar, ele vai dizer da importância de compreendermos o batismo não como qualquer coisa, mas como um ato instituído por Deus e que reúne dois elementos, a água e a palavra. Em segundo lugar, visto que agora sabemos o que é o batismo e como deve ser considerado, precisamos aprender também por que e para que foi instituído. E aí, mais uma vez, Lutero vai fazer uso do que? Da palavra. Por isso que quando nós falamos, a gente estuda as confissões luteranas, parece que a gente está estudando um texto que um ser humano criou. Mas na verdade,
todo esse calhamaço aqui está com uma base muito clara nas Escrituras. E é por isso que nós estamos estudando as confissões luteranas. Toda a base das confissões luteranas é exatamente as Escrituras. E aí Lutero diz assim, também isso não se pode captar melhor do que das palavras de Cristo. Também isso o quê? Agora sabemos o que é o batismo e como ele deve ser considerado, precisamos aprender também por que e para que foi instituído. E aí ele vai citar: quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16:16. Portanto, para que o batismo foi criado? Para salvação. É um meio que oferece salvação. E aí, o batismo, quando nós estudamos as bênçãos que ele nos concede, nós precisamos nos lembrar do perdão. Somos unidos a Cristo, somos unidos à sua morte, somos unidos à sua ressurreição, somos perdoados. E onde há perdão, Lutero vai sempre afirmar a vida, a salvação. Segue-se, portanto, que aquele que rejeita o batismo, rejeita a palavra de Deus e a fé. Rejeita, entre outras coisas, a salvação. Em terceiro lugar, agora que conhecemos a grande utilidade e força do batismo, vejamos quem é a pessoa que recebe aquilo que o batismo dá e qual o seu proveito. Isso, uma vez mais, está expresso da maneira mais bela e clara nestas palavras: quem crer e for batizado será salvo. É essa a utilidade do batismo, salvação. E aí as pessoas podem indagar, mas peraí, por que as crianças são batizadas se elas não podem crer? Será que não é um erro? Na verdade, o erro está nesta pergunta, nesta indagação. Quem disse que as crianças não podem crer? Jesus falou: vinde a mim todos os pequeninos, trazei os pequeninos até mim. O reino dos céus é como é recebido como as crianças o recebem, né? E aí as pessoas podem pensar: porque as crianças são inocentes. Não, porque as crianças são dependentes. As crianças sabem que precisam dos seus pais, dos seus tutores. As crianças sabem que precisam pedir a eles tudo aquilo que precisam. E do mesmo modo deve ser a nossa relação com Deus. Na verdade, muitas vezes, sermos adultos, sermos maduros, racionais, ao invés de nos ajudar a crer, às vezes, muitas vezes, pode nos atrapalhar. Não que a fé seja irracional, mas muita razão humana pode prejudicar a nossa fé. E aí Lutero vai dizer: agora aqui ocorre uma questão com que o diabo, por meio de suas seitas, confunde o mundo, a saber, a questão do batismo de crianças. Se as crianças também creem e se é correto batizá-las. Que o batismo de crianças agrada a Cristo prova o suficientemente sua própria obra. Deus santificou muitos dos que assim foram batizados e lhes deu o Espírito Santo. E aí ele vai citar os pais da igreja que foram batizados quando criança, e isso não foi empecilho para eles crerem, pelo contrário, foi por ali que eles iniciaram a sua fé. E aí ele diz assim: para nós a coisa mais importante não é se aquele que é batizado crê ou não, porque isso não invalida o batismo. Tudo depende, isto sim, da palavra e do mandamento de Deus. Minha fé não faz o batismo, porém recebe o batismo. Veja como são coisas diferentes. Para muitas doutrinas e denominações, a fé faz o batismo. Quando na realidade essa explicação ela é muito pertinente e diz que a fé vai receber o batismo e não fazer o batismo. E mesmo que as crianças não crescem, o que não é o caso, como demonstramos, ainda assim o batismo seria válido e elas não devem ser batizadas outra vez. Portanto, são espíritos presunçosos e tolos os que inferem e concluem que ali onde a fé não é verdadeira, o batismo também não pode ser verdadeiro. Isto seria exatamente o mesmo que tirar a seguinte conclusão: se eu não creio, segue-se que Cristo nada é. Então isso tem que ficar bem claro. As crianças não podem crer? Não, não é verdade. As crianças podem crer da forma delas, na linguagem delas. Mas mesmo uma criança que não fala, sim, ela pode não expressar a sua fé, mas quem disse que ela não pode crer? Mas mesmo que elas não crescem, o batismo continua tendo validade. Por quê?
porque é um ato de Deus. É Deus quem está realizando tudo. O ser humano não faz nada. E por último, é necessário saber o que significa o batismo e por que Deus ordena precisamente este sinal externo e esta cerimônia para este sacramento, pela qual somos inicialmente recebidos na cristandade, que não é outra coisa senão a mortificação da velha natureza e depois a ressurreição da nova natureza. Então, no batismo, nós temos o que nós denominamos de afogar do velho homem, da velha natureza, e o ressurgimento da nova natureza. E nada mais justo do que esse lavar ocorrer no batismo, nas águas. A água tem essa propriedade, tem essa aplicação de lavar regenerador. Mas o que vem a ser a velha natureza é aquela natureza que nós já nascemos com ela, que nós herdamos de Adão e Eva. A natureza pecadora, que é cheia de vícios, que tem ódio, inveja, ganância, preguiça, orgulho e tantos outros pecados. E aí vai acontecer algo muito importante. O batismo vai ocorrer uma única vez na nossa vida, mas os seus efeitos perduram enquanto nós estamos aqui. E aí Lutero vai dizer que aqueles que foram batizados e possuem fé vão produzir frutos. Ali onde existe a fé com os seus frutos, aí o batismo não é símbolo vazio, mas o efeito o acompanha. Mas ali onde não existe fé, aí ele permanece um mero sinal infrutífero. Ou seja, o batismo continua tendo validade, mesmo que alguém não tenha fé, continua. Mas os efeitos naquela pessoa que não tem fé e foi batizada, esses vão se tornar infrutíferos. Vê-se, portanto, quão grande e excelente é o batismo, que nos arranca da goela do diabo, nos torna a propriedade de Deus, subjuga e tira o pecado e depois fortalece diariamente a nova natureza. E sempre opera e permanece até que desta miséria passemos à glória eterna. Por quê? Porque o batismo continua operando os seus efeitos enquanto aqui estivermos. Sei que foi bem breve, sucinto, eu fiz aí um resumo de umas 10 páginas, mas de uma forma bem direta, porque o batismo nós já tratamos em outros momentos. E para realmente trazer o suprassumo assim, do que Lutero fala no Catecismo Maior. Qualquer dúvida, comentário, fique à vontade de fazê-lo. E até o nosso próximo vídeo. Curta, comente e compartilhe. Até a próxima.